Oi, pessoal, vou fazer uma lembrancinha, né? Essa lembrancinha é para qualquer data, mas como está se aproximando o dia do professor, vai ser para o dia dos professores. Eu peguei uma vasilha que tinha 20 centímetros de diâmetro, risquei no meu tecido, esse aqui é o Oxford, ele é um rosa, e aí depois eu recortei em cima da marcação que eu fiz. Vou fazer meu ponto, que aqui vai ser o fuxicão. Oi, pessoal, voltei aqui para mostrar, ó, já dei os meus pontos, não finalizei ainda. Vim aqui só mostrar alguns pedacinhos, alguns pontinhos. Vou encontrar, eu tô deixando uma bordinha, porque esse tecido desfia, apesar que eu não queimei direito, porque eu tenho medo de queimar o tecido. Então, eu tô deixando um pouquinho afastado da borda, né? Deixando uma pontinha, um pouquinho assim, ó. E aí, gente, eu vou colocar aqui. Bem, na verdade, eu nem sei qual é o nome do meu produto que eu vou usar aqui, porque eu nunca comprei nem o acrylon e nem a manta acrílica. Então, eu não sei se o meu é acrylon ou é manta acrílica, porque foi doação. Na verdade, ele é um produto de travesseiro, porque na cidade, no caso, como aqui não vende esses produtos, essas coisas para artesanato, aí você compra o travesseiro e tira, né, o material de dentro. Então, é isso que eu uso para fazer o vestimento das minhas peças. Que aí eu não sei qual é o nome específico. Eu chamo de acrylon, mas não sei se é não. Então, quando eu vou finalizar, vou chegar até aqui o final, aí eu mostro para vocês, botando uma camadinha fina desse material e vou colocar o sabonete, porque aqui vai ser uma cestinha, né? Uma cestinha de flor, sachê perfumado. Olha só, gente, esse aqui, então, eu acho que deve ser manta acrílica, né? Eu não sei bem. E aí, eu vou colocar aqui no fundo do meu fuxicão. E depois vou colocar o sabonete em cima. Olha só, pessoal, já forrei aqui o fundo. Aí, aqui eu venho com esse sabonete da Natura. E aí, eu vou colocar essa parte. O outro eu fiz com essa partezinha aqui pra baixo, mas eu acho que é melhor colocar essa. Se você quiser colocar um pingo de cola, fique à vontade. Eu não vou colocar, vou deixar aqui. Aí, aqui, gente, não dá pra mostrar. Aí, aqui eu vou puxar, né, aqui as pontas. E quando eu tiver mais fechadinho, aí eu vou colocando mais manta acrílica e vou, pra deixar ele redondinho, né? Vou ajeitando, vou enchendo, vou fechando. E aí, eu mostro pra vocês. Olha só, pessoal, já enchi, ainda cabe mais, se desejar colocar. Eu acho que eu vou deixar assim, eu acho que pra mim aqui tá bom, já tá redondinho, né? Eu vou ver aqui direitinho, e aí, mas eu acho que eu vou deixar assim. Eu vou só dar o nozinho aqui nas duas perninhas que eu deixei na perninha que eu inicio, na que eu finalizo, eu vou dar um nozinho aqui. Vou ver que aqui, se eu vou deixar assim mesmo, se eu coloco mais, ok? Volto já. Oi, pessoal, dando continuidade aqui à lembrancinha, já cortei meus círculos, já passei alguns para a linha, já fiz os pontinhos, né? Então, vou para a última pétala. Aqui é um círculo com 8 centímetros e eu dobro assim ao meio, fica como se fosse um pastelzinho. Depois eu venho ao meio novamente e encontro as duas pontinhas, né? Então, fica aqui abertinho aqui, eu começo os pontinhos por aqui. E aí, eu não tenho uma regra. Tem gente que começa de cima para baixo. Eu tenho umas que eu começo de cima para baixo, outras de baixo para cima. Isso aí eu acho que não influi o resultado, né? O que vale é você fazer os pontinhos, né? Eu já fiz das duas maneiras e não tem uma regra. Então, aqui eu já iniciei a última pétala, ó, e vou dar continuidade aqui. Gente, esse tecido escorrega muito, mais do que o Oxford. E aí, eu vou devagar, observando se o tecido está recebendo aqui a linha, né? E eu sou muito devagar, gente, por isso que pra mim fazer um vídeo assim, passo a passo, eu tô tentando aqui, mas eu sou muito devagar, então tem que estar parando o vídeo a toda hora. Então, aqui, finalizei a última pétala, eu puxo, pra se encontrar aqui com as demais.
Gente, e assim, quem desejar, dá o pontinho aqui e faz o arremate. Porém, eu prefiro dar esse nozinho. Eu pego a ponta que eu iniciei com a que eu finalizei e dou o nozinho. Arrocho bem, dou uns 3 nozinhos para ficar segura e fica assim. Vou terminar aqui meus pontinhos, que eu só dei um, né? Fica escorregando, vou dar mais 2 e trago para vocês quando eu for montar a lembrancinha. Olha só, pessoal, aqui tá 6 pedaços de fita de cetim. Essa aqui é aquela, não é aquela número 9 não, eu acho que essa aqui é a número 5. Ai, gente, eu acho que é a número 5, não sei bem. Eu não entendo, não decoro muito essa numeração de fita. Eu sei que ela é abaixo daquela número 9, né? Ela é um pouquinho mais estreita do que a número 9. E aí, eu cortei 6 pedaços com 6 centímetros. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu faço essa dobrinha, faço essa dobrinha. Depois que eu faço, eu vejo se tá aqui, fica parecendo um telhado de uma casa ou um V de cabeça para baixo, enfim, né? Depois que eu faço isso, eu venho, ó, fiz assim, aí eu venho assim, e aqui eu vou fazer os meus pontinhos. Como eu falei, eu começo de cima para baixo, de braço para cima, né? Então, vou fazer aqui os meus pontinhos. Vou fazer nas 5 e trago para vocês. Voltei, gente, olha só, já passei os 6 pedaços da fita, né? 6 pedaços com 6 centímetros. Já passei aqui para a linha. E agora, vocês podem pegar a primeira pétala com a última, dar um pontinho, né? Fechar, puxar a linha, dar um pontinho e fazer o arremate. Eu vou dar o nozinho. Eu dou o nozinho da primeira perninha que eu iniciei com a outra que eu finalizei. Faço o nó e no próprio nó já arrocho, já puxo a linha, porque já aí fecha toda a minha florzinha. Fecha toda ela, e eu dou o segundo pontinho. Olha só, pessoal, voltei, ó, e dei o meu nozinho, dei 2 nó, né? Depois do primeiro que a gente puxa, né, junto, dei 2 nozinhos, tá bem segura. E assim fica a florzinha com fita de cetim. Aqui eu finalizo com uma meia pérola, ou como eu comprei aquelas florzinhas de rococó, eu gosto de também usar elas, olha. Então, essa aqui já é uma florzinha com 5, aqui eu fiz com 6, aqui eu fiz com 5. E é da fita número 9, aquela mais larga. Essa aqui é com a que fica abaixo da número 9. Não sei, acho que é a número 5, eu não sei, gente. E aí tem a opção de usar a meia pérola ou a florzinha de rococó. Olha só, pessoal, então eu vou desmontar aqui, ó. Vou tirar que não tá nada colado, né, como eu falei anteriormente. E vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Olha só, minhas folhinhas artificiais. Aqui vocês podem fazer uma sépala de fuxico, ou fazer simplesmente algumas folhinhas, e depois que você montar a sua florzinha, você ir escolhendo os lugares e colar, certo? Porém, eu, como sempre, quase sempre, gosto de usar minhas folhas artificiais. Então, deixei até aqui esse ganchinho, né? E tô com 2 aqui de 3, né? Vou colocar essa do ganchinho aqui dentro, vou intercalar. Ó, ficou assim intercalada. Deixei essa folguinha aqui. Vou passar cola de silicone fria. Vou colar aqui nessa abertura que eu deixei. Aqui é só simulação, né, gente? Não tô colando. Venho com minha flor de 7 pétalas de 8 centímetros. Passo cola de silicone. Colo aqui. Venho com minha outra florzinha, a segunda florzinha de 5 pétalas. Passo cola de silicone e vou intercalar. Vou colar aqui em cima da outra intercalada. E para fazer a finalização, eu fiz essas florzinhas aqui de cetim. E aí, eu vou fechar aqui, ó. Tô pensando, gente, não é de certeza, mas eu acho que eu vou colocar ela. Vou fechar aqui e vai ficar tipo um botãozinho, ó.
Já tá até aqui a outra fechadinha que eu deixei, ó. E vou passar cola de silicone aqui e vou colocar naquela abertura da florzinha. Então, é assim que eu pretendo colar. Pessoal, é assim que vai ficar se eu decidir colocar a florzinha, né, de fita de cetim, né? Mas eu tô achando tudo tão rosa, aí eu não sei se eu vou mudar. Se eu não mudar, vai ficar dessa forma. E aqui, como eu falei anteriormente, né, se você não quiser fazer as florzinhas, uma sépola, né, você pode fazer algumas folhas de tecido, né, fazer o fuxico e você intercalar aqui entre algumas pétalas da flor, né? Porém, eu prefiro usar as folhas artificiais. Então, quando eu finalizar, mesmo, quando eu decidir se eu coloco, vou colar, e quando chegar na finalização daqui do miolinho, eu não sei se eu coloco ele ou se eu faço um fuxico. Enfim, gente, eu não sempre a finalização é que eu fico em dúvida, muito em dúvida. Oi, pessoal, voltei, tá toda coladinha minha peça, meu sachê perfumado. Deixei com a ideia inicial mesmo de colar a florzinha de cetim. Só que antes de eu chegar à finalização, né, dessa ideia principal, eu ainda fiz teste, né? Tinha aqui essa florzinha já feita de EVA. E aí, encaixei na florzinha porque ela se encaixava perfeitamente na abertura da florzinha. E se eu gostasse muito, eu iria fazer outra na cor rosa, na cor rosa claro. Mas aí, também não satisfeita, ainda fiz 2 fuxicos. Esse menorzinho, e aqui eu coloquei um pouco de manta acrílica e depois coloquei um botãozinho e fechei. Fiz um maiorzinho, né? Também só coloquei enchimento aqui e fechei. Mas aí resolvi, né, com a ajuda da minha filha, porque às vezes quando eu tô muito indecisa, gente, eu peço a ajuda dela, para ela escolher o que eu devo, com qual opção eu devo finalizar minhas peças. Então, aqui, né, eu falei que ia fechar assim, se eu fosse colocar essa ideia, né, eu ia fechar aqui a florzinha de cetim, ia ficar com esse detalhe, assim, parecendo um botãozinho, fechadinha a florzinha se abrindo, né, e aí, pronto, só passei cola, né, aqui no fundo e na lateral, e encaixei na aberturazinha que tava lá. Gente, outra coisa, manta acrílica ou enchimento ou acrilon, eu não sei o que é isso aqui. É isso aqui que eu uso. Isso aqui foi uma doação de um travesseiro que me deram para mim tirar o material de dentro e usar nas minhas peças, porque na minha cidade nem vende, por isso que eu não sei o que é manta acrílica nem acrilon, porque não vende na minha cidade e aí eu pego do travesseiro, do travesseiro que a pessoa me fez doação, né? Acho que tem uns 2 travesseiros. E aí, eu acho que é manta acrílica, porque assim, ela é fininha, né? Estilo uma manta acrílica, estilo uma manta, né? Então, por isso que às vezes eu chamo manta acrílica, chamo acrilon, e na maioria das vezes eu chamo de enchimento, porque aí não tem erro, até porque enchimento, se você não tiver nada, se você não tiver isso aqui, eu já falei antes em outro vídeo, né? Você pode usar o algodão. Se não tiver o algodão, guarda os retalhos de tecido que a gente faz o recorte para fazer nossas peças, nosso artesanato. Então, você fez várias florzinhas dessas com aquele monte de pedaceiro de tecido, vá guardando, porque aí você não tendo nada, você enche com os retalhos, né? E aqui, gente, ficou, né, meus 2 sachês perfumados, as 2 ideias que eu queria trazer, porque foi os 2 pesos de porta que eu fiz nesse modelo, que foi assim, e fiz o peso de porta cestinha de flor. Então, eu fiz meu sachê de porta, cestinha de flor, e fiz esse sachê aqui. E aí, eu quero trazer a terceira ideia, que é também do peso de porta, porém, eu não fiz o peso de porta ainda. Porque, assim, é seguindo essa ideia aqui. Só a forma de colar as flores que muda. Então, é uma terceira ideia, que eu não sei se eu pretendo trazer, também como sachê perfumado e como peso de porta. Mas assim, gente, ficou meu sachê, as 2 ideias que eu queria fazer. E, gente, eu amei o resultado, né? E até o próximo vídeo, seja com sachê, seja com peso de porta, ou seja outro artesanato. Tchau e até o próximo vídeo.